Olá pessoal, vamos a mais uma aula de francês. Esta é a aula de número 28 e hoje nós vamos ver como usar du, de la e de L apóstrofo, além do de com S em francês. Vamos lá, du e de la quer dizer um pouco de, un peu de. Então, em francês, temos um tipo de artigo, daqui, que se chama partitivo. O artigo partitivo serve para indicar uma quantidade indeterminada de alguma coisa. Então, tem a quantidade, mas está indeterminada. Pode ser um pouco, tá? Pode ser também uns, alguns ou um pouco de. Vamos a alguns exemplos. Olha só. Os artigos partitivos em francês são du, que é masculino no singular. Então eu tenho alguma coisa que eu sei que é masculino, que sei que é singular, e eu não estou dizendo a quantidade. Tá bom, viu? J'adore boire du café. Então eu adoro, eu gosto de beber, de tomar café. Por que eu usei du aqui? Porque eu gosto de tomar café, mas eu não disse a quantidade. Se é uma xícara, está aqui, ó, não disse a quantidade. Não sei se é uma xícara, se é um copo, se é 2 xícaras, 2 copos, se é 200 gramas, 200 mililitros. Então eu não sei a quantidade, só sei que eu gosto de café. E como café é masculino, eu uso du. Se fosse feminino, eu iria usar de la. Tá bom? E se fosse... Vamos ver isso depois. Vamos lá. A próxima. Tu as bu du thé. Então, ao pé da letra. Você tem bebido chá. Ou você bebeu chá, você tomou chá. Não sei a quantidade certa, seja uma xícara, ou 1 litro, ou um copo. Eu só sei que você tomou chá. Como eu não estou dizendo a quantidade, e chá é masculino, e está no singular, então eu uso du, tá bom? E por que eu não uso, vamos ver aqui, le? Porque le é o, mas é quando é masculino e quando é um artigo definido, tá? Nesse caso aqui, ele não é um artigo definido, ele está indicando um substantivo masculino e que eu não sei a quantidade, ou não estou dizendo a quantidade na frase. Vamos mais um. Voici du gâteau. Voici é eis aqui, aqui está. Gâteau é bolo. Eis aqui o bolo, ou aqui está o bolo. É uma parte dele, não é o bolo inteiro. Então, eu não sei a quantidade, mas não é o bolo inteiro. Se fosse o bolo inteiro, eu ia falar voici, e o que eu usar aqui? Le gâteau. Eis aqui o bolo. Aí eu saberia a quantidade, que era o bolo inteiro. Como eu estou usando aqui, eu não sei a quantidade, eu vou usar du. Eis aqui o bolo, mas é uma parte dele, não é ele inteiro. Mais uma do masculino, voici. Não, aqui eu repeti, só um momento. Então vamos nessa daqui agora. Voici le pain. Depois eu tenho voici du pain. Qual a diferença? Quando eu falo voici le pain, o le é o artigo definido. O, então a tradução dos dois é aqui está o pão, e aqui também, aqui está o pão. Qual a diferença das duas frases? Quando eu uso le pain, eu estou querendo dizer o pão, é o pão inteiro, não é só uma parte dele. Agora, quando eu uso du pain, então não é o pão inteiro, é uma parte dele, é uma quantidade que eu tenho, que, como eu falei aqui em cima, não pode ser contada, tá bom? É uma quantidade indeterminada, eu não sei quanto que é direito, tá bom? Aqui eu sei a quantidade, quando eu uso le ou la, tá, que é inteiro, o pão inteiro, e aqui quando eu uso du pain, eu não sei a quantidade, tá bom? É uma parte desse pão, mas não é ele inteiro, tá bom?
Agora, quando eu uso de lá, quando eu uso du, é o masculino e o singular. Quando eu uso de lá, é feminino singular. Então, vamos aos exemplos. J'ai mangé de la salade hier. Então, ao pé da letra, eu tenho comido salada ontem. Para os íntimos, comi salada ontem. Agora aqui, o que eu escrevi aqui? Ó? Sem saber a quantidade. Eu comi salada, tudo bem. Mas foi um prato, foi uma tigela, foi um copo de salada, muita salada, pouca salada, muitas folhas, poucas folhas, não sei. Eu só dou uma ideia que eu comi salada, mas não digo a quantidade. E como salada é uma palavra feminina, eu uso de lá. Se fosse uma palavra masculina eu usaria du, de, tá bom? Então, j'ai mangé de la salade hier. Então, comi salada ontem. A próxima, nous allons prendre de la glace. Então, nós, nous allons, vamos ter aqui, vamos tomar, pegar, tomar, ou seja, nós vamos tomar, ao pé da letra, né? Nós vamos tomar sorvete. Mas eu não sei a quantidade. Se é um sorvete, se é dois, se é vários, se é metade de um sorvete. Só estou dando informação que nós vamos tomar sorvete, tá? Mas não sabemos se vão ser duas bolas, uma casquinha, um copo, uma tigela, não sabemos. Só sabemos que vamos tomar sorvete. Então é uma quantidade indeterminada. Então, por isso que é de lá. Se fosse a quantidade determinada, uma coisa certa, eu usaria só lá. Tá bom? Próximo. Le professeur a de la patience. Então, le professeur a de la patience. Eu estou usando le aqui, é porque é uma quantidade determinada. O professor. Já sei que é um professor inteiro, tá? O professor. A, isso aqui é o verbo ter, tá? J'ai, tu as, il a, ela. Então, quem que é o professor? Ele. Ele é il. Il, para o verbo ter, é a. Il a, il a. Le professeur a de la patience. Então, o professor tem paciência, tá aqui. O professor tem paciência. Mas eu não estou dizendo quanto de paciência que esse professor tem. Se ele tem muita paciência, se ele tem pouca paciência, apenas estou dando informação que ele tem paciência. Tá? E como paciência é uma palavra feminina, eu estou usando de lá. Tá bom? Quando que eu uso de com apóstrofo é com L apóstrofo? Quando ele for masculino ou feminino, antes de uma vogal ou H mudo. Tá bom? Então a palavra tem que ser masculina ou tem que ser feminina e tem que começar com vogal ou com H mudo. Tá bom? Aí eu uso o L apóstrofo. Por exemplo, je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Então, eu gostaria. O é água. Então, de l'eau. Eu estou usando o apóstrofo, L apóstrofo porque a palavra começa com vogal. Se fosse feminina, se começasse com consoante e fosse feminina, eu usaria de lá. Se fosse masculina, começasse com consoante, eu usaria du. Então aqui, eu gostaria, né, de um pouco d'água, por favor. S'il vous plaît, por favor. Tá bom? Então qual que é a dica aqui? A palavra começa com vogal. Se ela for masculina ou feminina, começou com vogal, eu uso o apóstrofo L antes. Até coloquei um detalhe aqui, ó. Talvez um copo, talvez uma garrafa. Não sabemos se tem muita ou pouca água, mas sabemos que tem. É essa a ideia que a gente passa. Mais uma aqui, ó. Quando for masculino ou feminino no plural. A gente estava tratando antes do singular,
Agora vamos tratar do plural. Vamos pensar aqui, ó. J'ai des euros. Então vamos de novo. J'ai des euros. Então, eu tenho euros, mas eu não sei a quantidade. Então eu estou usando de com S para dizer que é plural, tá bom? E que eu não sei a quantidade. Então, eu tenho alguns euros, eu tenho um pouco de euro, mas estou dizendo que eu tenho 100 euros, 50 euros, 500 euros, não sei quanto, eu tenho um pouco de euros, eu tenho alguns euros, tá bom? Olha que eu coloquei aqui, mais que um, mas não vou dizer exatamente quantos euros eu tenho, beleza? Por isso que eu usei j'ai des euros. Então, plural, uso de. Mais um exemplo, je vais acheter des pommes. Então, eu vou comprar maçãs, pomme, maçãs. Mas eu não estou dizendo quantas maçãs eu vou comprar. Tá, uma dúzia, 1 quilo, vários, não sei quantas. Então eu uso de. Por que com S? Porque aqui é plural. Tá? Aqui, como começava com vogal, então tinha um liaison aqui, mandava o S com a vogal, des euros. Aqui, como é consoante, então eu não falo o S. Então, je vais acheter de pommes. Esse S eu não leio, tá? De pommes. Vou comprar umas maçãs, um pouco de maçã. Mais um exemplo. Elle a des amis formidables. Ela tem amigos formidáveis. Quantos? Não estou dizendo quantos. Ela tem alguns, ela tem um pouco de amigos formidáveis. Tem uns amigos formidáveis, mas não estou dizendo a quantidade. Por isso que eu usei de com S. Como começa com vogal, eu vou emendar des amis. Tá bom? Se começasse com consoante, eu não leria o S. Então, elle a des amis formidables. Ela tem uns amigos formidáveis. Tudo bem até agora? Vamos lá. A forma do partitivo depende de 3 coisas. O gênero, se é masculino ou feminino. O número, se é singular ou plural. E a primeira letra do substantivo. Ou seja, se começa com consoante ou com vogal ou H mudo. Resumindo, se o substantivo for plural, usa-se de com S. Se for singular, começando com vogal ou H mudo, usa-se de mais L apóstrofo. Se for singular e começar com H aspirado, usa-se du para o masculino e de lá para feminino, tá bom? Então, se for singular e começar com consoante ou H aspirado. O que é H aspirado? Aquele H que tem som de ra, ré, ri, ro. Ao invés dele ser mudo, você pronuncia ele como se fosse 2 R's. Ah, esse é o H aspirado. Vamos continuar aqui. Agora, atenção. Depois de advérbios de quantidade, usa-se somente de, sem L, sem S, só o de advérbio de quantidade. Então vamos a algum exemplo. Il y a beaucoup de thé. Il y a é uma expressão para existe. Beaucoup é muito, muito é um advérbio de quantidade. Então, existe muito chá. Tá bom? Como é advérbio de quantidade, eu vou ter que colocar o de. Tá bom? Não é de lá, nem de, nem de com S. É o de sozinho. Isso é um detalhe importante. A pronúncia não muda, mas na escrita sim. E aqui é o seguinte, chá é um substantivo masculino. Então seria du que eu usaria. Se não tivesse esse advérbio de quantidade. Tá bom? Se eu quiser falar só a chá, existe chá, esse é il y a du thé. Mas como tem um advérbio de quantidade, aí eu vou usar il y a beaucoup de thé. Tá bom? Mais um exemplo.
J'ai moins de glace que Thierry. Então, eu tenho menos sorvete do que Thierry. Esse aqui é o substantivo, tá? Mas antes tem um advérbio de quantidade, menos. Aqui eu tinha muito e aqui eu tenho menos, tá bom? Então, por causa disso, eu vou usar o de, sem S e sem nada, só o de. J'ai moins de glace que Thierry. Tá bom? Vamos lá. Algumas expressões de quantidade também usa-se de. Vamos lá. Un verre de vin. Então, seria um copo, um vaso, um copo de vinho. Então, a expressão pronta que eu vou usar de. Une bouteille de champanhe. Uma garrafa de champanhe. Tá? Esse é o de normal. Une carafe d'eau. Na verdade é uma jarra de água. Eu usaria esse de aqui normalmente. Mas, como a palavra começa com vogal, eu uso só o de, tiro o e e coloco um apóstrofo no lugar, porque a palavra já começa com vogal. Tem essa regrinha. Então, une carafe d'eau. Próxima. Un litre de jus de pomme. Então, 1 litro de suco de maçã. Tá bom? Então, suco de maçã. Jus de pomme. Expressão pronta. Une assiette de charcuterie. Então, um prato, uma bandeja, né, de frios. Une assiette de charcuterie. Próxima, 1 quilo de pomme de terre. Então, 1 quilo de pomme, seria maçã, né? Mas aqui seria maçã da terra, para os íntimos, batata, tá? Então, 1 quilo de pomme de terre. 1 quilo de batatas. Une botte de carottes. Então, um maço de cenouras. Une barquette de fraises. Uma caixa, une barquette de fraises. Fraises seria morangos. Então, uma caixa de morangos. Une part de tarte. Uma parte, seria uma fatia de torta. Un peu de fromage. Um pouco de queijo. Queijo é fromage. Beaucoup de lait. Beaucoup é muito, que a gente já sabe. Muito leite. Tá? Tem esse de aqui entre os dois. É uma expressão pronta no francês. Então você fala muito de leite, não só muito leite. Então é beaucoup de lait. Quelques morceaux de lard. Alguns pedaços de bacon. Tá? Nesse caso aqui eu uso de também sem o S. Quelques morceaux de lard. Tudo bem? Vamos continuar. Na negativa, o artigo partitivo é sempre de, sem o S, e não é du nem de lá. Isso na negativa, tá? Então, vamos ver aqui. J'ai mangé de la soupe. Tá bom? Essa é a frase normal. Eu tenho comido sopa. Como eu não sei a quantidade, eu uso de la, porque sopa é uma palavra feminina em francês. Então, j'ai mangé de la soupe. Mas e se for na negativa? Esse de la vai virar só de. Então, je n'ai pas mangé de soupe. Então, eu não tenho comido de sopa. Tá bom? Ou para os íntimos, eu não tomei sopa. Je n'ai pas mangé de soupe. Mais uma. J'ai des amis. Eu tenho alguns amigos. Tenho um pouco de amigos. Beleza? Plural. Eu vou usar de com S.
Ele tem o liaison des amis. Pegar a mesma frase e colocar na negativa. Je n'ai pas d'amis. Por que que mudou? Porque como é negativa, ao invés de ser o D com S, é o D sem o S, só DE. DE, mas como a próxima palavra começa com vogal, que é o ami, então eu tiro o E e coloco apóstrofo, aí fica d'ami. Je n'ai pas d'amis, eu não tenho amigos. Próxima, elle a beaucoup de patience. Então, ela tem muita paciência. E ela tem muita paciência. Tá bom? Mas eu não estou dizendo a quantidade. Não. Que é depois de verbo de quantidade. Muito. Por causa disso, estou usando de. Tem o S. Não é de e nem o du. Tá bom? Porque tem um muito aqui. De verbo de quantidade. Então, elle a beaucoup de patience. Na negativa, olha só, como eu já estou usando de aqui, eu vou ter que usar o de de novo, tá? Eu falei que na negativa a gente usa o de. Se eu usasse du, usaria o de. Se eu usasse de lá, usaria o de. Se eu usasse o de L, apóstolo, usaria o de também. Então, a negativa, elle n'a pas de patience. Então, ela não tem paciência. Próximo aqui. Il y a 5 livros. Il y a, tem, existe 5 livros. Tá bom? Il y a 5 livros. Tem 5 livros. 5 livros. Agora, na negativa. Il n'y a pas, aqui é não há, não existe. Il n'y a pas, agora que vem ele. De livres. Tá bom? Il n'y a pas de livres ici. Esse ici é aqui. Então, voltando. Il n'y a pas de livres ici. Não há livro aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver os números agora. De 270 até 280. Nombre. 270. 270. Então é 10, 2, 100, que dá 200. 60, que é 60. E 10. Então, 2, 100, 200. 60, 260. Mais 10, 270. Tá bom? Agora 271. 261 e 11. Que é 200. 60 e 11. 60 mais 11 dá 71. Então dá 271. E assim vai. Eu vou aqui 11, 12, 13, 14, 15 até o 19. Então 272. 272. 273. 273. 274. 274. 275. 275, 276, 266, 277, 277, 278, 278, 279, 279 e 280, 280. Olha só, é 200, que dá 200, 420, que é 420, 4 vezes 20, 4 vezes 20, 80. Tá bom? Aí nós vamos ver a continuação disso na próxima aula. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a aula 28, tá? Que nós vimos o artigo partitivo du, de, lá, de, L apóstrofo e de. E lembrando que tudo isso, se for na negativa, ele vira só de. Tá bom? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima aula. Au revoir.